Bom dia, meu nome é o Emerson Lima e essa é a apresentação do Seminário 2 e o meu tema é Sismologia. O artigo escolhido, o título é O Terremoto de 1885 de magnitude 6,9 ocorrido na França e se propagou pela fronteira da Guiana com o Brasil e foi o maior evento mid-play do século XIX na América do Sul. O primeiro autor desse artigo é o Marcelo Assunção e o segundo é o Alberto Veloso. Ele foi publicado pela revista Geoscience World em 20 de 5 de 2020, volume 91. E aqui nós temos algumas questões a serem respondidas. Por que o levantamento foi feito, como foi a aquisição de dados, como foi processado, como foi interpretado e quais os resultados. Mas para responder a essas perguntas, nós vamos fazer uma volta do tempo. Nós vamos para 1880, onde os cientistas ingleses Gray e Avery foram os pioneiros aí da sismologia e criaram o primeiro sismólogo. Mas somente em 1889, na cidade de Potsdam, na Alemanha, que pela primeira vez se associou de forma segura um sismograma a um terremoto distante ocorrido no Japão. Mas aí você me pergunta, né? Como que você traz um artigo que fala de um terremoto que aconteceu em 1885, sendo que o primeiro identificado, né, por um sismógrafo ocorreu em 1889? Bom, senta aí que essa pergunta vai ficar para o final e a gente tem história para contar. Bom, por que, né, o levantamento foi feito? Para começar, a geologia nos mostra que a maioria dos terremotos, grande parte, né, dos terremotos, acontecem nos limites de placas. Porém, esse terremoto de 1885, ele ocorreu na região continental estável, conforme nós podemos observar aqui neste mapa, né, que é a SCR da América do Sul, que é a região continental estável da América do Sul. Nós podemos observar que essas linhas mais finas é a separação dos países. E aqui nós temos o Brasil, né? Essas bolinhas escuras são os terremotos que aconteceram nessa região estável. E essas bolinhas brancas são os que ocorreu na região, nos limites de placas. E nós podemos observar que há uma grande diferença, né, na quantidade desses terremotos. O que nos mostra que há um grande debate em relação à sismicidade intraplaca. Né? Quais são as causas? Por que ocorre tão pouco? Não era para acontecer, mas acontece e pode acontecer. E uma dessas causas são as perturbações de estresse provocadas por erosão, deglaciação ou pressões hidrostáticas. Bom, e uma, né, das dificuldades quando a gente fala de terremotos de magnitude 7 que ocorrem em ambientes estáveis é que eles são muito raros, né? Então, assim, essa correlação estatística com as características geológicas ou geofísicas, elas geralmente não são suficientemente robustas, porque são poucos, né? Não tem muitos estudados sobre esse tipo de terremoto. Ou seja, seria necessário, né, um estudo mais abrangente de grandes terremotos em todo o mundo, porque seria útil para ajudar a discriminar entre modelos cistotectônicos concorrentes. Bom, e a gente volta lá para a nossa primeira pergunta, né? Então, por que esse levantamento foi feito? Justamente para contribuir para essa melhoria contínua no monitoramento dos limites de riscos sísmicos intraplacas da América do Sul. Continuando para a próxima pergunta, como foi a aquisição desses dados, né? Esses dados eles foram adquiridos através da compilação de terremotos instrumentais e históricos no SCR da América do Sul e através da plataforma do CERESIS, que é o Centro Regional de Sismologia da América. Os terremotos instrumentais eles são conseguidos através do sismólogo e os históricos através de relatos. Nesse caso aqui do terremoto de 1885, esses relatos foram conseguidos através dos jornais das 3 ex-colônias da Guiana, das cidades da Amazônia do Brasil, no Brasil. Bom, como foi o processo, né? Como foi processado esses dados? Eles encontraram esses relatos nos jornais e colocaram em um tipo de ordem. Nós podemos observar aqui à esquerda, nós temos a Guiana, né?
Guiana Francesa aqui, o país, e na esquerda nós temos aqui decrescendo os bairros onde foram gerados esses relatos, conseguidos esses relatos. E o que esses relatos informaram, né? Uma pessoa dizia que quando ocorreu o terremoto as paredes racharam, outros diziam que quando ocorreu o terremoto as matas se movimentavam, outros diziam que quando ocorreu o terremoto um sino tocou sem ninguém estar lá presente. Então essas informações elas foram compiladas e, e foram remanejadas para essa tabela que é a próxima, que é a escala de intensidade de Mercalli. De acordo com os relatos que as pessoas deram, elas foram classificadas a magnitude. Então nós podemos observar aqui, por exemplo, que no 4 o relato poderia ser parecido, por exemplo, a vibração como a causada pela passagem de caminhão pesado. Aí aqui já no 7 a gente tem, foi percebido por motoristas que estão dirigindo, dificuldade em manter-se em pé. Então foi assim que eles relacionaram aqueles relatos com essa tabela. Bom, e um relato que chamou muita atenção, né, que provavelmente seria ali no entorno desse epicentro, que foi esse, que foi várias rachaduras na igreja, Câmara do Conselho e Tribunal. E a esse relato foi atribuído um valor 6. Foi atribuído um valor 6. Então seria ali próximo ao epicentro ou até mesmo no epicentro. E para essas informações ficarem tão vagas, porque foram baseadas em relatos, né, daqueles jornais, foi estabelecido uma equação de atenuação da intensidade e essa equação trouxe ali a incerteza, né, desse valor da magnitude, para ficar uma coisa mais acertada. Nós podemos ver aqui neste mapa, temos aqui a divisa, né, da Guiana com o Brasil e nessa parte aqui de Cayenne, onde foi o provável epicentro desse terremoto e ele se propagou aqui para o norte do Brasil. E como foi interpretado? Nós podemos observar aqui, nesse gráfico gerado, esse A aqui, esse gráfico A, ele foi gerado por meio de um software, ou seja, eles imaginaram como seria o epicentro com magnitude 7, como essa onda do terremoto se propagaria, né? Até onde que ela se propagaria baseada na geologia ali daquele local entre a Guiana e o Brasil. E já aqui no B nós temos os relatos, a magnitude lá, naquela magnitude 6, e de acordo com o relato eles foram pontuando como essa onda se propagaria, como essa magnitude se propagaria. E nós podemos observar aqui que na curva de regressão, esses pontos, eles são bem iguais, né? Tem uma pouca distinção, o que prova mais uma vez que esses dados são confiáveis e batem realmente. Bom, e quais foram os resultados, né? Nós podemos observar que neste primeiro mapa aqui, que é o mapa geológico, né? Que é o escudo da Guiana. Essas partes roxas, nós temos a bacia amazônica. Aqui no 1A nós temos o crato amazônico, no 1B o escudo central do Brasil. Essa parte azulzinha são os cinturões de dobras e há falhas graves, que são as linhas sólidas. E na estrelinha aqui nós temos o epicentro desse terremoto. Continuando aqui no B, nós podemos observar que essas bolinhas vermelhas elas são maiores, médias e pequenas, ou seja, é o valor da magnitude instrumental. E esse azulzinho são os relatos, né, do terremoto. Aqui no caso seria o epicentro e como ela se propagaria nessa geologia. Esse aqui foi o terremoto de 1690, também foi feito por relatos. Bom, e o que isso nos leva a significar, né? Que isso aqui é uma zona sísmica em terra perto do epicentro adotado, que em 1885, que eles levantaram essa hipótese, né? Esse epicentro ele aconteceu em terra ou foi na plataforma continental? E aqui podemos observar, né, que através dos relatos e também através desse software que ocorreu em terra, não foi na plataforma continental. E isso contribui mais uma vez, né, para
para confirmar esse evento raro que acontece nessas plataformas estáveis. Considerações finais. A minha nota para esse artigo foi A, foi ótimo. Por quê? Porque ele tem uma linguagem mais tranquila da leitura, até mesmo uma pessoa que é leiga, ela consegue ler esse artigo e interpretar tranquilamente. E ele traz fatos novos, né? Ele não trata aquele terremoto que só acontece nos limites entre placas,